Signo de Touro, leitura de tarô para o mês de setembro de 2025. Eu vou começar esse jogo fazendo uma leitura com o tarô de Josefine. Eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Maureen, sou taróloga e venho estudando tarô, astrologia e todas essas mancias desde os anos 80. Bom, vamos lá para o jogo. Vamos ver. E eu vou tirar 5 áreas, 6 na verdade, para que a gente tenha uma visão mais ampla e mais geral do mês de setembro para os taurinos no mês de setembro de 2025. Vamos lá, vamos tirar as energias. A primeira carta que eu vou tirar para vocês é sobre o assunto do jogo. Segunda, sobre família. Terceira, sobre amizades, relações de amizade. Quarta, sobre relações afetivas, amorosas, né? Quinta, trabalho. Sexta, dinheiro. Vamos lá. Eu vou abrir todas as cartas e depois eu vou ir lendo uma a uma para vocês. Fica mais fácil, peraí que tem algumas aqui. Bom, a primeira coisa que eu quero esclarecer para vocês é que num jogo de tarô, aonde nas casas que saem arcanos maiores, a gente tem que levar em maior consideração isso. São preponderantes em relação ao jogo. A carta do assunto do mês para os taurinos sai um 9 de paus. Essa carta do 9 de paus nos fala de cansaço, nos fala de sobrecarga, nos fala de gente que está sobrecarregado, que está se sentindo como se estivesse carregando o mundo nas costas. Isso pode ser do ponto de vista de trabalho, isso pode ser do ponto de vista emocional, mas este jogo está falando que no mês de setembro vocês vão se sentir sobrecarregados em alguma área da vida. Quando a gente vem para a casa da família, aparece esse 4 de espadas. Esse 4 de espadas aqui, na casa da família, nos fala muito também de cansaço. Tipo, tenho algumas coisas que eu cansei, que eu não vou mais lutar, que eu deitei e vou ficar, sabe? Vou me acomodar com relação a isso ou vou fingir que essas coisas não existem, porque eu cansei de ser perturbada por isso. Então, a gente reconhece problemas dentro da nossa família, mas a gente já não tem mais fôlego ou já não tem mais tesão para lidar com esse tipo de coisa. Se for não ter mais tesão, beleza, vamos lá, vamos deixar isso para lá, vamos viver a nossa própria vida e vamos desconsiderar, entra por aqui, sai por ali. Agora, se isso está nos deixando incomodado a ponto de nos paralisar, é bom que a gente recue, analise e altere o nosso comportamento. E reveja conosco quais são as coisas, quais são os limites necessários a serem impostos para que a gente não se permita invasão externa por pessoas da família ou influências que nos causem mal. Quando a gente vai para a casa dos amigos, aparece um rei de espadas. E aqui, esse rei de espadas, a gente pode dizer que o nosso ciclo de amizade, que pessoas que não são oriundas da nossa família, mas que têm um laço próximo a nós, tem essa capacidade de nos auxiliar na cura mental, na cura da forma com que a gente observa a nossa vida e que talvez nos auxilie muito na solução desses problemas que foram gerados na construção que a gente teve do nosso pensamento por ter sido educado dentro de uma família que possivelmente não seja harmônica.
ou que tem as suas desarmonias, mas que essas desarmonias, por pequenas que sejam, acabam nos afetando. E esse grupo de amigos são capazes de nos proporcionar um ambiente muito mais saudável, muito mais ventilado do ponto de vista mental, fazendo com que a gente se sinta muito mais confortável para expressar o nosso pensamento, a forma como a gente é de verdade, sem temer por julgamento ou por crítica desnecessária. Quando a gente vai para a nossa casa das relações afetivas, vem um arcano maior, que é o enforcado. Esse enforcado aqui a gente pode chamar de enforcado. Na verdade, ele é um dependurado, ele está dependurado, observando tudo aquilo que já não está bom nessa relação. Se eu já tenho uma relação, é um momento mesmo, esse tempo vai ser o momento de eu olhar para dentro dessa relação e perceber o que tem que ser ajustado nisso. Eu vou me dependurar nos problemas que existem dentro da minha relação para poder tentar solucionar. Conseguindo solucionar, bola para frente, vamos em frente com essa relação. Não conseguindo solucionar, é hora da gente repensar e se não é o momento da gente estar concluindo com isso. Lembrando que setembro é um mês 9. Quando a gente fala em mês 9, o 9 na numerologia é um número de finalização. Quando a gente pega o arcano maior do tarô, é o eremita, que é o arcano da reflexão, da gente olhar para dentro de nós, da gente nos reconhecer para que a gente possa se iluminar. É um arcano de muita sabedoria, mas de muita reflexão interna, para que a gente tome as decisões que são coerentes conosco. Então é um momento da gente olhar para dentro de nós, perceber, se pendurar naquele problema relativo às nossas relações afetivas, para que a gente possa transmutar isso e iluminar essa nossa jornada dentro das nossas relações. Se a gente não tem ninguém, é o momento da gente pensar se a forma com que eu estou agindo não está afastando as pessoas. Se eu estou pronta para me relacionar com alguém. E sempre, sempre é sobre nós. Não é sobre o outro, é sobre nós. Quando a gente fala sobre trabalho, vem um 6 de paus. O 6 de paus é uma carta muitíssimo positiva. É uma carta que nos fala de vitória. É uma carta que nos fala de equilíbrio. É uma carta que é muito auspiciosa. Então, do ponto de vista de trabalho, a possibilidade é muito concreta e muito grande de ter um sucesso na vida profissional. Se esse cansaço se relaciona com a questão de trabalho, possivelmente apareça uma nova oportunidade que vai lhe dar esse equilíbrio, ou que questões de trabalho que estão sendo pesadas para você sejam solucionadas durante este mês de setembro. E aqui, quando eu pergunto sobre dinheiro, vem a carta do mago, que também é um arcano maior. E o mago nos fala que a gente tem todas as ferramentas possíveis para transformar a nossa vida nessa área, ou seja, na nossa área financeira. Então, é um mês bastante auspicioso para o recebimento de recursos, para um equilíbrio no trabalho, para a gente parar e observar quais são as questões que são necessárias serem olhadas para dentro, para que se solucione nas nossas relações afetivas. É importante que a gente reflita o que está nos pesando na nossa vida, que a gente se afaste das pessoas da nossa família ou das influências dessas pessoas para que a gente possa crescer, utilizando também o auxílio e o apoio dos nossos ciclos de amizade. Eu vou pedir para vocês agora uma orientação do oráculo Acredite na Sua Própria Magia.
Se você está gostando desse vídeo, comente, compartilhe e dê o seu like. Ou dislike, se não gostar também, tá tudo bem. Mas interaja. A carta que vem para nós, nesse oráculo aqui, é a carta da bruxa. E essa carta nos diz, a justiça está a caminho. E no fundo do deck, vem a carta dos dragões. Lembrando que é para que a gente destrua todos eles. Então assim, ó, se você está passando por um problema de muito esforço, de sobrecarga, de alguém que está se encostando em você e usando, né, te usando de alguma maneira, isso vai acabar. Isso vai acabar. E com relação a essas questões que a gente falou, das interferências, principalmente oriundas da família, essa carta dos dragões nos pede que a gente destrua tudo que vem de fora e que não condiz com as nossas crenças e com os nossos anseios. Vamos pedir aqui para o poder da floresta uma orientação para o mês de setembro, para o signo de Touro. Vamos lá. Oráculo. Veio a carta da criatividade e a carta da vida. Então, utilize de muita criatividade e toque a sua vida se enraizando como senhor de si, não permitindo que as coisas que venham de fora, principalmente dentro da família, lhe afetem e lhe impeçam de crescer frondosamente durante o mês de setembro de 2025. Vou pedir um conselho aqui para um arcanjo para a gente terminar essa leitura. Vamos lá. Qual arcanjo que vai vir dar um conselho para os taurinos no mês de setembro de 2025? Vamos lá. Quem é o arcanjo que vem? O arcanjo é o arcanjo Metatron. E ele diz, crianças índigo e cristal. Você tem um vínculo com crianças, em particular, pode ajudar crianças mais sensíveis. Então assim, ó, se existem algumas crianças mais sensíveis, ou se você é essa criança mais sensível, e a criança que nasceu, né, como índigo, como cristal, e que tem essa sensibilidade mais aflorada e que muitas vezes não é compreendido por isso. Se você é essa criança, compreenda que quem não tem esse potencial, muitas vezes não enxerga isso em você e dificulta o seu crescimento. Se você tem contato com uma criança dessas ou com alguém que já, né, criança porque nasceu assim, mas que já cresceu, tenha tranquilidade, tenha paciência, porque por mais difícil que seja de conviver, porque são pessoas mais exigentes, mais sensíveis, são pessoas que vêm para auxiliar no crescimento desse planeta. Eu vou ficando por aqui, um grande beijo para vocês e até a leitura de outubro.